Bom dia, minha gente. Estamos aqui na nossa live, no nosso devocional, na nossa leitura bíblica devocional, com a porção das Escrituras, capítulos 5 e 6 do livro de Números. Então, a gente vai dar andamento, vai dar sequência aí à nossa leitura, ao nosso plano de leitura bíblica em ordem cronológica. Já estamos em Números, esse livro que tanta gente, falou que não gosta desse livro, não entende esse livro. Então, nós estamos aí no início desse livro que tem tanta história e é tão importante para a nossa compreensão de toda a história do povo de Israel. Então, vamos lá, minha gente, eu estou muito animada com aquilo que nós vamos ler e eu acho muito interessante essas lives que temos feito com a porção da escritura do dia, porque é algo que está no nosso plano de leitura, então a gente vai ler, não é uma mensagem em si, mas é ler e permitir com que os olhos do nosso coração sejam iluminados através da revelação das Escrituras Sagradas. Então isso é maravilhoso, Então vamos para o nosso método aí, nosso modelo de devocional desse ano, oração, Bíblia e aplicação. Sensacional, gente, sensacional. Então vamos lá, exatamente, Então essas lives têm sido muito interessante por causa disso, porque não é uma mensagem, mas é a leitura bíblica. E isso tem sido maravilhoso, gente? É muito bom, Nós lermos a Bíblia e permitirmos com que ela fale conosco, Com que ela fale conosco. E não a gente buscando um texto ou buscando uma mensagem especial. Então vamos lá, minha gente, vamos orar, dar graças a Deus por esse tempo aqui e já vamos começar, Já abre a sua Bíblia, porque vamos ler Números, capítulo 5 e capítulo 6, tá bom? Senhor Deus, nós queremos agradecer, Paizinho, mais uma vez por esse dia, pelas nossas vidas, pela oportunidade que temos, Senhor, de estarmos diante da Tua Palavra, Senhor. Fala conosco, ilumina, Senhor, o nosso entendimento, Senhor, para que possamos mergulhar, Senhor, nessa revelação maravilhosa de quem Tu és, Pai. Ajuda-nos, Senhor, nesse processo, Senhor, nessa nossa caminhada e que cada dia mais nós estejamos, Senhor, fundamentados em Ti, Senhor, no Evangelho vivo e verdadeiro e único, Senhor, que é a revelação da Tua Palavra, Paizinho. Nós Te agradecemos, Senhor, por esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Então, minha gente, vamos lá, Números no capítulo 5. Vamos começar lá e Números capítulo 5, tá? E olha só que coisa, o texto, porque essa semana são os dias que eu ia conseguir fazer as lives durante essa semana, que vai ser hoje e sexta-feira. Amanhã e quinta eu não vou conseguir fazer, pela manhã, então vai ser terça-feira e sexta-feira, tá? Então vamos lá, minha gente. Vamos ler lá, então. Olha o texto que cai para nós no dia de hoje, O leproso e o imundo. Vamos lá. Olha só. Disse o Senhor a Moisés: ordena aos filhos de Israel que lancem para fora do arraial todo leproso, todo que padece fluxo e todo imundo por ter tocado em algum morto. Tanto homem como mulher os lançareis para fora do arraial. Os lançareis para que não contaminem o arraial no meio do qual eu habito. Os filhos de Israel fizeram assim e os lançaram para fora do arraial, como o Senhor falara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. Então, aqui, para começar, a gente lendo esse livro de Números, como eu falei já em outra live, em outro estudo aqui, esse livro de Números, nós vamos ter nesse livro de Números a preparação do povo para a entrada na Terra Prometida. Então é muito interessante, e eu quero, antes de começar, nós já lemos, mas antes de começar
mergulhar um pouquinho nesse texto, eu quero trazer esse olhar panorâmico sobre o livro. Então, esse livro de Números, ele é praticamente, eu costumo dizer que ele é um diário de viagem do povo de Israel, tá? É um diário de viagem do povo de Israel. Eu gosto muito dessa percepção no livro de Números, porque ele vai mostrar e ele vai realmente fazer o diário de viagem daquele povo que tinha saído do Egito e eles estavam caminhando para a terra prometida. E esse livro de Números, então, ele é números, né? Porque esse nome Números fala sobre uma contagem, fala sobre um recenseamento, né? A contagem do povo para a entrada na terra prometida. Então, nós vamos ver essa contagem do povo para a entrada na terra prometida. É disso que trata esse livro de Números, tá? Vai falar justamente sobre a caminhada do povo até a entrada da terra prometida, depois deles já terem saído lá do Egito. Então vejam bem, o capítulo 1 e o capítulo 26, a gente tem que deixar marcado aí no nosso estudo, para que a gente possa ter um olhar panorâmico sobre esse livro. O capítulo 1 do livro, ele vai fazer a contagem daquele povo, tá? Do povo para a entrada na terra prometida. A partir desse momento, a gente vai ver que esse povo que foi contado, eles não entram na terra prometida. E esse povo, então, passa peregrinando no deserto por causa da desobediência. Isso a gente vai ver lá pra frente, tá? Por causa da desobediência, eles passam, então, peregrinando os 40 anos no deserto. Então, lá no capítulo 26, nós teremos a segunda contagem do povo, que é o segundo recenseamento do povo. Então, eles vão fazer novamente a contagem, que é com a nova geração, que é, então, a geração que vai entrar na Terra Prometida, tá? Então, é dessa forma que a gente vai ler esse livro aqui de Números. Então, nós estamos aqui ainda nessa primeira geração, tá? Ok, gente? Isso que nós falamos aqui, então é só para a gente entender assim de uma forma geral. Então, essa primeira geração ainda está aqui, eles estão se preparando para entrar na terra prometida, tá? Nós vamos ver um pouquinho mais para frente a desobediência deles e o que faz com que eles fiquem peregrinando pelo deserto por 40 anos. E Números vai tratar justamente, né, desse diário de viagem do povo dentro da murmuração deles durante esses 40 anos, para que então uma nova geração que nasceu ali no deserto, né, possa entrar na terra prometida no final do livro. Então é disso, né, gente? Então aqui nós estamos nesse momento da história que Deus, né, ainda está se revelando para o povo e trazendo, se auto-revelando, né, para o povo, né, ele mesmo se auto-revela para o povo, trazendo para o povo que ele é um Deus santo, tá? Que ele é um Deus santo. Então, diante de um Deus santo, gente, como é que um povo pecador vai se relacionar com ele? É por isso que nós temos aqui no livro de Levítico, em Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, nós temos várias leis, ou seja, é como Deus vai se auto-revelar e fazer com que esse povo se relacione com ele, porque o povo é pecador e Deus é 100% santo. Então, já aqui no comecinho desse capítulo 5, a gente vai ver aqui o desejo de Deus, quer ver, ó? Aqui, ó, no versículo 3, fala assim, ó: tanto homem como mulher os lançarei fora, para fora do arraial os lançareis, para que não contamine o arraial no meio do qual eu habito. Né? Então é sobre esse lugar que Deus habita. Deus habita neste lugar e ele quer trazer a consciência para o povo de que Deus é santo e ele habita num lugar santo. Como trazer essa consciência? Ele vai trazer essa consciência para o povo a partir de algo visível e de que caiba dentro do entendimento humano. Ok, gente? Então Deus vai fazer isso. Então, tudo que a gente vai ver aqui é para que caiba o entendimento da santidade de Deus dentro da limitação, da compreensão do homem.
Então, o que ele começa a falar aqui sobre a lepra, né? Então, ele está falando aqui, ei, todo leproso eu vou lançar fora do acampamento. Por quê, gente? A lepra é altamente contagiosa. E não era somente a lepra, como algumas doenças de pele, como nós vemos no capítulo 13 de Levítico. Tá? Lá no capítulo 13 de Levítico, nós vamos ver sobre a lepra. Então, quando a gente vê isso daqui, né? Como é que um Deus santo, ele é o médico dos médicos, como que ele vai ensinar sobre o cuidado, sobre cuidado sanitário para um povo, a partir de um povo que não tinha instrução nenhuma, gente. Esse povo, eles não tinham, né, não existia essa medicina que temos hoje. Não existia o conhecimento, não existia Google, não existia internet, telefone, nada, máquina nenhuma, nada, absolutamente nada. Como que Deus vai ensinar? Ele tem o meio dele. Ele tem os meios dele. E um dos meios que ele tinha numa doença altamente contagiosa era o quê? A quarentena. Era a quarentena. Né? E ele aqui não está colocando, ele está o quê? Preservando a santidade daquele lugar, preservando a pureza, e preservando o quê, gente? A saúde daquele lugar. Porque uma pessoa ali que contagiasse todo aquele povo, era todo o povo sendo contagiado e sem um remédio para a solução. Então a gente tem que pensar nisso tudo. E por que, gente? Não contamine no meio do qual eu habito. É sempre sobre o quê? Sobre a santidade de Deus. Ele está trazendo um entendimento dentro da limitação do homem, para eles compreenderem que o lugar que Deus habita é santo. Sensacional. Tá? Então, e aqui eu quero dizer uma coisa mais aqui para vocês sobre a lepra. A lepra, ela é uma ilustração sobre o pecado, minha gente. Então, sempre que nós lemos sobre a lepra na Bíblia, ela, claro, é sim a doença, né, de pele, mas ela também traz um entendimento sobre o pecado. Então, a lepra, ela está diretamente ligada ao pecado. E vejam só, a lepra é uma doença, né, que tinha assim como uma forma mais grave da doença, onde a pessoa, ela vai perdendo, né, as suas extremidades, ela vai perdendo e vai apodrecendo e vai... Terrível, né? Nessa época ainda não tinha cura, hoje ainda temos, né, já muito a medicina mais avançada, mas naquela época que não tinha. Então, olha só, diante disso, o que acontecia, né? Os leprosos, o que acontecia? Eles perdiam a sensibilidade. A tal ponto que, enquanto eles estavam lá com aquela lepra nos seus pés, eles podiam pisar numa fogueira. Eles tinham seus pés queimados, mas eles não sentiam a dor. E é por isso que a lepra traz a ilustração para o pecado nas nossas vidas. O pecado, gente, ele é como a lepra. Ele nos leva, assim como, né, aqui nesse momento, levava à morte, porque não tinha cura essa lepra. Então, assim como o pecado, gente, é morte. E quanto mais envolvidos no pecado estamos, menos sensibilidade nós temos ao agir de Deus, ao ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque o pecado vai tirando de nós a sensibilidade espiritual. Meu Deus! Então é por isso que tem gente, né, que se diz aí cristão, tá no meio do pecado, e é o pecado, a pessoa nem sente. Isso é terrível. Isso é terrível, porque nós precisamos sentir a dor do pecado. Nós precisamos sentir para que a dor do pecado nos leve ao arrependimento. Então, gente, é sobre isso que começa aqui Números no capítulo 5. Versículo 5 diz assim, vai falar agora sobre a lei da restituição. E diz assim, disse mais o Senhor a Moisés, dize aos filhos de Israel, quando homem ou mulher cometer algum dos pecados em que caem os homens, ofendendo ao Senhor, olha isso aqui, ofendendo ao Senhor, esse é o nosso primeiro pecado. A primeira pessoa que nós ofendemos é ao Senhor.
tal pessoa é culpada. Confessará o pecado que cometer e pela culpa fará plena restituição. E lhe acrescentará a sua quinta parte e dará tudo àquele contra quem se fez culpado. Mas se esse homem não tiver parente chegado a quem possa fazer restituição pela culpa, então o que se restitui ao Senhor pela culpa será sacerdote, além do carneiro expiatório com que se fizer expiação pelo culpado. Toda oferta de todas as coisas santas dos filhos de Israel que trouxerem ao sacerdote será deste, e também as coisas sagradas de cada um. O que alguém der ao sacerdote será deste. Olha só, né? Aqui fala sobre essa lei da restituição. E é muito interessante que nos faz lembrar Zaqueu, né? Lembra de Zaqueu que ele restitui tudo aquilo que ele tinha roubado, né? Todo o mal, então, que ele tinha feito. Então, como é importante, nós estamos no capítulo 5, tá? Do versículo 5 ao versículo 10. A restituição. E como é importante, o que isso traz para nós hoje? Traz para nós um princípio que nós precisamos ter sobre essa restituição, né? Sobre você fez o mal para alguém, né? Restitui esse mal, né? Pede perdão e restitui esse mal. E muitas vezes a gente vai vivendo a nossa vida sem esses princípios de Deus. Versículo 11 do capítulo 5 fala assim, ó. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: se a mulher de alguém se desviar e lhe for infiel, olha isso, de maneira que algum homem se tenha deitado com ela e for oculto aos olhos do seu marido, e ela o tiver ocultado, havendo-se ela contaminado, e contra ela não houver testemunha, e não for surpreendida em flagrante, e o espírito de ciúmes vier sobre ele, e de sua mulher tiver ciúmes, por ela se haver contaminado, ou tiver não se havendo ela contaminado, então esse homem trará a sua mulher perante o sacerdote, e juntamente trará a sua oferta por ela, 1/10 de efa de farinha de cevada, sobre a qual não deitará azeite, nem sobre ela porá incenso, porquanto é oferta de manjares de ciúmes, oferta memorativa, que traz a iniquidade à memória. Olha isso aqui, gente, falando sobre o ciúme, num período que não tinha teste de DNA, né? Onde não tinha tanta informação. Então, olha aqui, ponto, quão detalhada era a lei do Senhor, inclusive para o ciúme. Por quê? Porque homens e mulheres, né, eles chegavam ao ponto de matar o outro se eles tivessem ao menos a sensação ou a ideia da traição. Olha isso aqui, né? Tem gente pensando, eu mato mesmo, né? Olha lá, versículo 16 fala assim, ó: o sacerdote a fará chegar e a colocará perante o Senhor. O sacerdote tomará água santa num vaso de barro, também tomará do pó que houver no chão do tabernáculo e o deitará na água. Apresentará a mulher perante o Senhor e soltará a cabeleira dela, porque elas, né, tinham os cabelos, ficavam com os cabelos presos e com um pano coberto. Então o cabelo solto era sinal de luto e de vergonha. E lhe porás nas mãos a oferta memorativa de manjares, que é a oferta de manjares do ciúme. Vejam que a oferta de manjares aqui, ela não tinha azeite e ela não tinha também o incenso, porque o azeite e o incenso eram um sinal de alegria. E nessa situação aqui, essa oferta de manjar não continha alegria ali, porque era uma oferta pelos ciúmes. A água amarga, que traz consigo a maldição, estará na mão do sacerdote. O sacerdote a conjurará e lhe dirá: se ninguém contigo se deitou, e se não te desviaste para a imundície, estando sob o domínio do teu marido, destas águas amargas, amaldiçoantes, será livre. Mas se te desviaste, quando sob o domínio do seu marido, e te contaminastes, e algum homem que não é o teu marido se deitou contigo,
Então o sacerdote fará que a mulher tome o juramento de maldição e lhe dirá: o Senhor te ponha por maldição e por praga no meio do teu povo, fazendo-te o Senhor decair a coxa e inchar o ventre. Olha isso aqui, gente. Esse texto aqui vai falar sobre como era feito o exame de DNA no Antigo Testamento, né, gente? Olha isso aqui. Então era assim, era diante de uma conversa tida já entre aqui, a gente tem que entender que era o ápice, né, das discordâncias que havia dentro do casal. Num tempo em que não existia o exame de DNA, né? Eles eram, então, essa mulher era levada para o sacerdote e diante de uma situação, então assim, eles tinham, gente, é muito diferente do nosso tempo, porque eles tinham muito temor disso daqui. E não é a água que fazia, que trazia a resposta àquilo, mas era o próprio Deus. Nós não vemos em toda a Bíblia a situação de que alguém teve mesmo o ventre, né, impedido de ter filhos. Aqui, inchar o ventre fala sobre isso, sobre o impedimento de ter filhos. Então nós não vemos aqui na Bíblia alguma mulher que tenha sido levada dessa forma e teu ventre tenha sido não tenha tido mais filhos. Nós vemos lá no Novo Testamento aquela mulher que foi pega em adultério, né, e foi levada para Jesus. Lembra que daí essa mulher estava para ser apedrejada ali, e o próprio Cristo, para a gente ver o que acontece no Novo Testamento, ele fala assim: se ninguém te acusou, né, eu também não te acuso, agora vá e não peques mais. Então a gente vê, tudo isso era a forma, né, que o Senhor estava usando para ensinar aquele povo, gerando no coração daquele povo o quê? Temor a Deus, né? Temor porque isso aqui era o máximo, né? Então eles tinham muito temor das leis de Deus, porque quem trazia, né, aquele veredito não era a água em si, mas era o próprio Senhor, porque a pessoa se apresentava diante do Senhor. E naquela época, diante daquilo que existia, das leis que existiam nas nações vizinhas, essa era uma lei, gente, muito branda, vamos dizer. Existia no povo da Babilônia, inclusive, que diante de uma situação assim de ciúmes, a mulher, ela era lançada num rio turbulento, de águas turbulentas, e se a mulher sobrevivesse, olha que coisa, se a mulher sobrevivesse, ela era inocente, mas se a mulher morresse, ela era culpada, porque ela morreu e as águas levaram, né? Então assim, diante dos olhos dele, ou seja, muitas mulheres inocentes morreram nos rios, jogadas nessas águas turbulentas. Por quê? Justamente porque eles diziam que aquelas águas turbulentas levavam a pessoa, né? Elas pagavam, né? Era como se aquela pessoa recebesse a recompensa do ato dela. E era sabido se ela era inocente ou culpada? Não, gente, né? Não. Então, essa era a forma, né, que nós vemos aqui, que Deus trouxe para quê? Para que houvesse a fidelidade dentro do casamento, tá? Versículo 22. E esta água amaldiçoante penetre nas suas entranhas, para te fazer inchar o ventre e te fazer decair a coxa. Então a mulher dirá: amém, amém. O sacerdote escreverá essas maldições num livro, e com a água amarga se apagará. E fará que a mulher beba a água amarga que traz consigo a maldição, e sendo bebida, lhe causará amargura. Da mão da mulher tomará o sacerdote a oferta de manjares de ciúmes, e a moverá perante o Senhor, e a trará ao altar. Né? Então a gente vê aqui que a própria situação, gente, a própria situação da infidelidade, né, que não foi revelada, vamos dizer assim, um caso de infidelidade, e a gente traz nos dias de hoje, a própria pessoa que é infiel ao seu marido, que o marido é infiel à sua esposa, a própria pessoa mesmo que ela não revele, vai trazer sobre ela o peso do seu pecado e da sua infidelidade. Vai trazer,
vai tirar a paz dessa pessoa, vai trazer essa dor nessa pessoa, né? Pela dor que ela causou, pela mentira, pela infidelidade, por desobedecer à lei de Deus, por desobedecer ao voto que fez com o seu cônjuge. Então, isso traz consequências que vão gerar para toda a vida e que vai devastar a família. Então, versículo 26, tomará um punhado da oferta de manjares, da oferta memorativa, e sobre o altar o queimará. E depois dará a beber a água à mulher. E havendo-lhe dado a beber a água, será que, se ela tiver contaminado e o seu marido tenha sido infiel, a água amaldiçoante entrará nela para amargura. Vai gerar o que, gente? Amargura, prestem atenção. Isso, né? Essa lei cerimonial não é necessária, não se faz mais hoje. Mas vejam só o princípio por trás dela. A infidelidade, ela traz o que na vida da pessoa? Amargura. Olha isso aqui, gente. E o seu ventre se inchará, e a sua coxa descairá, e a mulher será por maldição no meio do seu povo. Se a mulher se não tiver contaminado, mas estiver limpa, então será livre e conceberá. Esta é a lei por causa de ciúmes. Quando a mulher sob o domínio do seu marido se desviar e for contaminada, ou quando sobre o homem vier o espírito de ciúmes e tiver ciúmes da sua mulher, apresente a mulher perante o Senhor, e o sacerdote nela execute toda essa lei. O homem será livre da iniquidade, porém a mulher levará a sua iniquidade. Capítulo 6. Capítulo 6 começa assim. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer voto especial, voto de Nazireu, a fim de consagrar-se para o Senhor. E aqui nós vamos falar sobre esse voto, que é o Nazireu, voto de Nazireu, que é diferente de Nazareno, tá? Da nação, né, sobre uma terra. Então, assim, aqui nós vamos falar sobre o Nazireu, não é Narizeu, é Nazireu, tá? A fim de consagrar-se para o Senhor. Abster-se-á de vinho e de bebida forte. Não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte. Nem tomará beberagens de uvas, nem comerá uvas frescas, nem secas. Todos os dias do seu nazireado, não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde as sementes até as cascas. Todos os dias do seu voto de nazireado, não passará navalha pela cabeça, até que se cumpram os dias para os quais se consagrou ao Senhor. Santo será, deixando crescer livremente a cabeleira. Todos os dias, na sua consagração para o Senhor, não se aproximará de um cadáver. Então, até o versículo 6, tá? Nós estamos no capítulo 6, versículo 1 ao versículo 6. E isso aqui vai falar sobre esse voto do Nazireu, tá? Que é diferente de Nazareno, né? Isso aqui é o voto de Nazireu. E esse voto aqui, ele tinha três implicações, né? Como que eu digo? Três regras, né? Desse voto do Nazireu. Ele era um voto que a pessoa fazia, ou nós vamos ver aqui, né, que inclusive os pais podiam fazer. Nós vamos ver quem foi Nazireu na Bíblia, né? Nós vemos o juiz Sansão, ele era Nazireu. Nós vemos Samuel, o profeta Samuel, também Nazireu. E nós vemos um voto que pode ser, esse voto de Nazireu, gente, pode ser pela vida toda, a consagração ao Senhor pela vida toda, ou por um tempo determinado, né? Nós vemos que João Batista também, provavelmente, ele também foi Nazireu lá no Novo Testamento, tá? Então, nós vemos isso daqui. E aqui, já aqui no capítulo 6, do versículo 1 ao 6, nós temos aqui as regras desse voto de Nazireu que eram feitas. Então, tinham três aqui, né? Três
implicações dele, que é a primeira, eles não podiam beber nada, né? Nem vinho, nada que viesse da uva, né? Nem mesmo a própria uva, nem frescas, nem secas. Então essa era a primeira regra do nazireu. Eles não podiam. A segunda regra que eles tinham, eles não podiam cortar o cabelo, gente. Eles não podiam cortar, tinham que deixar aquele cabelo crescer, né? Sem cortar o cabelo. E a terceira era que eles não podiam tocar em nenhum cadáver. Né? Então, nós vemos aqui essas 3 regras. Nós vamos ver lá em Juízes, eu creio que é o capítulo 16, sobre Sansão. E Sansão, nós vemos que ele era nazireu, e a gente vai ver que ele descumpriu as 3 regras do ai, Jesus! Do voto de nazireu, tá? Nós vamos ver que ele descumpre lá pra frente, depois nós vamos falar sobre ele e vamos, claro, fazer uma conexão com esse texto aqui também de Números no capítulo 6, tá? Então, era o quê? O que a gente precisa entender aqui, né? Que eles tinham o quê? Era uma consagração a Deus. E era algo voluntário, tá? Era algo voluntário, não imposto, era algo voluntário. Então tinha toda essa consagração que era feita por eles, tá? Então, a partir do versículo 7, diz assim: por seu pai, ou por sua mãe, ou por seu irmão, ou por sua irmã, por ele se não contaminar quando morrerem. Porquanto o nazireado é difícil de dizer essa palavra de falar, do seu Deus está sobre a sua cabeça. Por todos os dias do seu nazireado, santo será ao Senhor. Tá vendo que fala de santidade? Estar separado, estar consagrado ao Senhor. Então ele fala sobre santidade para o Senhor. Então isso era uma forma visível, né? E consciente que eles faziam para estarem separados para o Senhor. Se alguém vier a morrer junto a ele, subitamente contaminar a cabeça do seu nazireado, rapará a cabeça no dia da sua purificação. Ao 7º dia rapará. Ao 8º dia trará 2 pombas ou 2 pombinhos ao sacerdote, à porta da tenda da congregação. O sacerdote oferecerá um como oferta pelo pecado e outro para o holocausto. E fará expiação por ele, visto que pecou relativamente ao morto. Assim, naquele mesmo dia, consagrará a sua cabeça. Então, consagrará os dias do seu nazireado ao Senhor. Para oferta pela culpa, trará um cordeiro de 1 ano, os dias antecedentes serão perdidos, porquanto o seu nazireado foi contaminado. Esta é a lei do nazireu. No dia em que se cumprirem os dias do seu nazireado, será trazido à porta da tenda da congregação. Ele apresentará a sua oferta ao Senhor, um cordeiro de 1 ano sem defeito em holocausto e uma cordeira de 1 ano sem defeito para oferta pelo pecado, e um carneiro sem defeito para oferta pacífica, e um cesto de pães asmos, bolos de flor de farinha com azeite amassados e obreias asmas untadas com azeite, como também a sua oferta de manjares e as suas libações. O sacerdote os trará perante o Senhor e apresentará a sua oferta pelo pecado e o seu holocausto. Oferecerá o carneiro em sacrifício pacífico ao Senhor com o cesto dos pães asmos. O sacerdote apresentará também a devida oferta de manjares de libação. O nazireu, à porta da tenda da congregação, rapará a cabeleira do seu nazireado. Olha isso aqui, gente. E tomará e a porá sobre o fogo que está debaixo do sacrifício pacífico. Depois o sacerdote tomará a espada cozida do carneiro e um bolo asmo do cesto e uma obreira asma e o porá nas mãos do nazireu. Depois de haver este rapado a cabeleira do seu nazireado, o sacerdote os moverá em oferta movida perante o Senhor. Isto é santo para o sacerdote, juntamente com o peito da oferta movida e com a coxa da oferta. Depois disso, o nazireu pode beber vinho. Esta é a lei
do nazireu, que fizer voto, a sua oferta ao Senhor será segundo o seu nazireado, afora o que as suas posses lhe permitirem. Segundo o voto que fizer, assim fará, conforme a lei do nazireado. Então, aqui nós vemos, né, sobre as características desse voto que era feito aqui, que era um voto voluntário, gente. Isso daqui não era requerido de ninguém, era um voto voluntário que a pessoa tinha que fazer e se dedicar totalmente ao Senhor, tá? Então aqui nós temos sobre isso e temos então, né, o juiz Sansão, que fala bastante sobre que ele era um nazireu, ele é o que mais se fala aqui na Bíblia. Então quando nós estivermos lendo sobre ele, vamos fazer aqui a conexão com esse texto aqui, tá bom, gente? Então, o que mais? Sobre todo esse texto para a gente finalizar aqui. Quando nós vemos tudo isso aqui, nós vimos então no capítulo 5, nós vemos, né, que esses leprosos, eles eram afastados deste lugar. Por quê? Porque este lugar, né, falava sobre a santidade de Deus. Esse acampamento falava sobre a santidade. Ontem eu coloquei um post aqui falando sobre a organização que Deus tinha com o acampamento de Israel. Inclusive a distribuição de todas as tribos, a distribuição dos levitas, que era a família, né, a tribo que era responsável pelo tabernáculo, tanto pela montagem, desmontagem e transporte do tabernáculo. Ali nós vemos tudo isso e como Deus está em toda a organização, né, desse povo, inclusive quando eles permaneciam num lugar, parados ali num lugar, ali também estava. E Deus vem trazer para nós aqui, vem nos ensinar sobre isso, o que acontecia naquela época para manter e preservar a santidade naquele lugar, a pureza naquele lugar, né? Ele fazia várias leis eram trazidas para esse povo, né, que não entendia da medicina avançada como nós temos hoje, e mesmo assim, diante da sabedoria de Deus e do médico dos médicos, a medicina que temos hoje ainda é muito atrasada, né, diante desse Deus maravilhoso. Mas à medida que esse povo vai crescendo, Deus vai revelando tudo isso. Então, o que nós vemos aqui, né? Que o tema principal disso tudo aqui é justamente a preservação da pureza naquele lugar. E é sobre isso, né, que nós vamos falar e vamos fazer o nosso caderninho aqui de hoje. Mas eu quero finalizar esse texto com a bênção sacerdotal. Gente do céu! E aí a gente já vai para a cereja do bolo. Olha, hoje foi... Mas, né, como eu falei, é muito interessante essas nossas lives de leitura bíblica. Porque nós lemos a Bíblia, gente. Nós lemos a Bíblia da porção do dia de hoje dentro do nosso plano de leitura bíblica em ordem cronológica. Então é a porção do dia de hoje. E eu quero finalizar com a bênção sacerdotal e quero trazer a cereja do bolo de hoje. A gente já bota a cerejinha aí, que tá demais a nossa cereja do bolo, para depois a gente ir para completar o nosso caderno devocional, no nosso modelo OBA, né? Oração, Bíblia e aplicação, tá? Então a bênção sacerdotal, gente, é linda demais, e só de ler o som você já deve ter ouvido. E ela se encontra aqui em Números, no capítulo 6, e ela é maravilhosa. Diz assim: disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e aos seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, e dir-lhes-ei: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti te levante o rosto e te dê a paz. Ai. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Gente, que coisa mais linda essa bênção aqui, né? Isso daqui dá pra gente escrever aí, fazer um quadro, né? Colocar um quadrinho, fazer uma moldura, fazer uma arte desse escrito, né? Dessa bênção do Senhor aqui, fazer uma moldurinha e colocar pra gente ler. Que coisa mais linda! O Senhor está em cada versículo dessa bênção aqui, tá o nome dele, tá a bênção dele, tá o cuidado dele, tá
a misericórdia dele, tá a paz dele. Gente, é sensacional. E agora, para a gente finalizar esse texto de hoje, né, a cereja do bolo é que quando nós lemos, e a cereja do bolo desse texto aqui que nós lemos, dessa porção do texto de hoje, que fala sobre a pureza no acampamento, que fala sobre a santidade, sobre isso tudo, nós vamos ter a cereja do bolo lá no Novo Testamento. Sabe, porque nós vemos isso aqui, e talvez a gente olhe para isso e a gente fale, nossa, isso é tão distante de nós, esse negócio dessa água, né, que a pessoa vai inchar o vento, que trem mais esquisito, esse negócio da lepra, da pessoa ir para fora do acampamento, tá, eu posso ler, mas isso está muito distante de mim. É por isso que dentro do nosso modelo devocional aqui desse ano, o OBA, existe a aplicação. E o que é a aplicação, né? Oração, Bíblia e aplicação. O que é a aplicação? É a gente ler o texto bíblico, encontrar o Cristo aqui e encontrar o que? O princípio por trás dessa história. Porque toda a Bíblia, ela aponta para Cristo. Toda a mensagem bíblica, ela aponta para Cristo. E toda a mensagem bíblica, ela vai trazer para nós a boa nova do Evangelho. E quando nós lemos isso que parece tão distante, mas o princípio, ele é atual para as nossas vidas. O princípio que é de pureza e santidade. Pureza e santidade. É esse princípio que está aqui por trás de todo esse texto que nós lemos, e nós vamos continuar falando sobre isso. Já começou lá em Levítico, né? Levítico, a mensagem principal de Levítico, qual que é? A mensagem principal de Levítico é santidade. Gente, como tem se perdido a santidade hoje? Como tem se perdido? Hoje olha, tantas vezes nós vemos as pessoas, de qualquer jeito, só importa eu chegar e falar que Jesus te ama. Mané, dizer que Jesus te ama. Sabe, se não existe uma consagração, nós vimos aqui hoje sobre consagração, de uma pessoa que escolhe voluntariamente se consagrar ao Senhor. Hoje nós não precisamos cortar, cuidar, deixar o cabelo crescer, mas é a consagração de dentro para fora. É um princípio de consagração, entende? Que não é sobre de fora para dentro. Não, porque Jesus já veio. Isso que eles viviam era sombra daquilo que seria a realidade de Cristo. Então hoje nós já vivemos onde essa boa notícia já foi revelada, Cristo, o Evangelho. Então diante dele que já foi revelado agora, o que nós precisamos é consagrar as nossas vidas inteiramente a ele. E é uma busca por essa pureza e por essa santidade de dentro para fora. Então, minha gente, não é sobre eu não usar brinco, não é sobre eu não usar maquiagem. Claro que, né, gente, existe um equilíbrio diante disso, né? Não é aquelas coisas extravagantes. Por quê? Porque existe a pureza e a santidade. Não é sobre, né, eu não cortar o cabelo. Não é sobre isso, gente, porque é de dentro para fora. Eu estou entendendo o princípio de Deus aqui, a separação de Deus. E como o meu pecado contamina o outro. Como eu não posso ser pedra de tropeço para o outro. É isso que eu começo a entender lendo no livro de Números. Lendo todas as leis cerimoniais do Antigo Testamento, que se cumpriram em Cristo. Então, gente, quando eu olho para Cristo, quando eu vejo agora a boa notícia de que Cristo veio, eu olho para ele e vejo a aplicação disso tudo na minha vida. Que enquanto eles não tinham aquilo que nós já olhamos para trás, eles olhavam para frente, nós olhamos para trás, porque Cristo já veio. Então quando eu olho para trás, aí eu quero ler uns textos com vocês aqui no Novo Testamento. Vamos lá para Romanos. Meu Deus do céu! Romanos, abre lá comigo, em Romanos no capítulo 3. Sensacional, gente, é sensacional. Romanos no capítulo 3, vamos ler lá. Versículo 23, olha só. Agora a gente vai linkar esse texto aqui, né? Mergulhar nesse texto aqui, Números no capítulo 5, lá no primeiro versículo até o versículo 4. E a gente vai entrar aqui com Romanos no capítulo 3. Gente, olha aqui. Versículo 23 e 24, fala assim, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente
por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Gente, quero dizer uma coisa para você que está aqui me ouvindo. Todos nós, eu e você, não somos como aqueles que estavam ali acampados ao redor do tabernáculo. Todos nós somos como os leprosos, distantes do Senhor. Nós somos como aquele leproso que ficava lá longe, no leprosário, que segundo Levítico, capítulo 13, versículo do 43 ao 45, a Bíblia diz que eles tinham que levantar as mãos e gritar: imundo, imundo. Porque, como eu disse, a lepra era sinal e falava sobre o pecado. Então, todos nós somos como aqueles imundos, aqueles leprosos, distantes, incapazes por si mesmos de chegarem diante da santidade de Deus. Todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Somos, então, justificados gratuitamente por sua graça e redenção que há em Cristo Jesus. E é por isso que Jesus Cristo, 100% santo e 100% puro, ele foi lá no leprosário do nosso pecado e nos trouxe para junto dele. É por isso que nós vemos que todos aqueles no Antigo Testamento, todos que tocavam um impuro se tornavam impuros. Jesus Cristo é o único puro que toca o impuro e o purifica. Então, a nossa condição era afastado da presença. Essa era a nossa condição. Essa é a condição de todo homem e mulher, afastado da presença. E o Senhor é aquele, o único em toda a história, puro, que diante da nossa imundície e do nosso pecado e da nossa impureza, ele nos toca e ele não fica impuro. Ele permanece puro e ele ainda nos santifica. Todos nós carecemos. Todos nós estamos no leprosário pelos nossos pecados. Todos nós. 1 João, vamos mais um pouquinho, gente, porque não dá para... 1 João, abre lá comigo, em capítulo 1, versículo... 1 João, capítulo 1, versículo 8 e 9, diz assim: meu Deus do céu, meu Deus do céu, gente, versículo 7. Meu Deus do céu, gente, diz assim, eu tô até tremendo. Ai, que coisa mais linda. 1 João, capítulo 1, versículo 7, 8 e 9. Essa é o tempo que nós vivemos hoje, né? Diz assim: se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Presta atenção. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Presta atenção aqui, gente. Olha esse texto aqui. Mantemos comunhão uns com os outros, se andarmos na luz. Por quê? Porque lá que nós acabamos de ler em Números, no capítulo 5, nós vemos que o leproso, ele era afastado da onde, minha gente? Da comunhão. Mas em Cristo, o Senhor nos traz para a comunhão. Nós mantemos o que? Comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus faz o quê? Nos purifica. Veja 1 João, capítulo 1 aqui, esses versículos conectados com Números, capítulo 5. E continua. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. Ou seja, você continua no leprosário.
Você continua. Se você diz que não tem pecado, você continua lá. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E nos o quê? Purificar de toda injustiça. O que está falando aqui? Purificação. Como é que nós somos puros? Como é que nós, na condição de lepra espiritual, somos purificados? Através de uma consciência transformada, através de um arrependimento. Gente, é a mensagem aqui que eu vou sempre trazer. É a mensagem de arrependimento. Sabe? Não é passar a mão na cabeça, é falar assim: ei, você está em pecado, eu estou em pecado. É arrependimento, é isso, é diário. Diário. Pedir perdão a Deus todos os dias com arrependimento. Porque quando confessamos, Ele nos purifica. Lembra da purificação do Antigo Testamento? Meu Deus do céu. Quer mais um texto, gente? Vamos ler mais um. Vamos lá em Marcos. Meu Deus. Gente, aí a gente já está terminando. É porque não dá para aguentar. Marcos, no capítulo 7. No capítulo 7. Abre lá comigo em Marcos, no capítulo 7. Já estamos finalizando, tá, gente? Bota aí, cereja da cereja. Por que eu vou trazer cereja da cereja com esse texto de Números, capítulo 5 e capítulo 6, gente? Sensacional. Olha lá. Marcos, no capítulo 7. Vamos ler versículos do 21 ao 23. A cerejinha de novo, porque é a cereja da cereja hoje. Olha lá, porque isso é maravilhoso, gente. É a gente ler a Bíblia como um todo. É a gente ler o Antigo Testamento e saber que ele aponta para Cristo, né? A revelação do Cristo. E isso é maravilhoso. Olha isso aqui. Marcos 7, versículo 21 fala assim, ó. Porque de dentro, eu vou ler a partir do versículo 20. Fala assim, e dizia: o que sai do homem, isso é o que o contamina. Quando Jesus estava sendo acusado dos seus discípulos não lavarem as mãos antes de comer, ele diz assim: o que sai do homem, isso é o que o contamina. Presta atenção, porque nós estamos lendo lá em Números sobre a contaminação, a impureza e a pureza, tá? Aí a gente está aqui no Novo Testamento agora, trazendo a revelação de Deus sobre isso, sobre pureza e impureza. Olha isso aqui, gente! E dizia: o que sai do homem, isso é que o contamina. Você está vendo o novo olhar que ele traz? Porque de dentro do coração do homem é que procedem os maus desígnios. A prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Versículo 23. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Voltamos lá em Números. Sabe o que eu vejo? E que eu vejo aqui que eu posso ler esse texto de Números e falar: é tão difícil. O que eu tenho que trazer? Eu tenho que trazer o princípio. Que hoje, o que contamina o homem é aquilo que sai do coração. E eu te pergunto, como é que está o teu coração? Como é que está o teu coração? E é por isso que a cereja da cereja de hoje. Agora a gente vai para Salmos. Capítulo 51, versículo 10. Meu Deus do céu. Esse Salmo 51 foi escrito pelo rei Davi. No momento em que ele havia pecado, reconhecido o seu pecado, e ele estava com o coração completamente dilacerado diante do Senhor, arrependido. Salmo 51. E lá, em Salmo 51, versículo 10, Davi diz assim, cereja da cereja de hoje:
Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Davi, ele traz esse princípio à tona. E esse princípio que ele traz para nós, que ele deixa para nós, né? Esse tesouro, esse entendimento de que nós precisamos dessa pureza, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. É de dentro para fora que nós precisamos ser purificados. E como somos purificados, como somos santificados? Através da palavra, da Bíblia. É a Bíblia. A Bíblia é que vai nos purificar, vai gerar em nós uma consciência transformada. Através do entendimento, da autorrevelação do próprio Deus. Ele vai nos ensinar tudo que nós precisamos para termos o nosso coração puro perante Ele. Para nós nos aproximarmos diante dEle. É tudo sobre Ele. Então, eu quero finalizar e eu quero ler o nosso caderninho de hoje, porque todas essas leis sobre a pureza e sobre a condição impura do homem traz para nós esse entendimento. E assim como Davi orou, que nós possamos orar hoje. Diante disso tudo que nós lemos, que aos nossos olhos parece tão distante. Mas quando eu entendo sobre o desejo de Deus, como nós lemos lá no versículo 3, não contamina o arraial no meio do qual eu habito, onde Deus habita. O pecado não pode estar. E sabe por que afastava o leproso? Porque o pecado ele contamina. O teu pecado contamina o outro, o meu pecado contamina o outro. É sobre isso, gente. Então, vamos fazer o nosso caderninho, oba, né? Amém. Então, a data de hoje, a gente vai colocar a data 26, né? 26/2. A leitura de hoje, capítulo 5 e 6 de Números, né? Palavras, eu coloquei aqui lepra, coloquei também purificação, coloquei restituição e coloquei nazireu, tá? Personagem, eu coloquei Moisés e Arão, né? Nós temos aí a oração sacerdotal, né? Lá em Números, no capítulo 6. Eu falei errado a data, né? 25. Ai, gente do céu, no meu relógio aqui tá dizendo 27, eu ainda achei que eu ia acertar. É 25 hoje, né? Tenho mania de errar a data. Tá. Gente, sexta-feira. Gente, eu tenho uma novidade para vocês. Sexta-feira nós teremos a nossa live também, né? Da leitura bíblica, porque nessa semana eu vou conseguir só hoje, né? E na sexta-feira de manhã. Mas em março, eu creio que já no sábado, nós voltaremos com o nosso devocional com arte, tá, gente? Ai, meu Deus! Eu acho que vai dar certo do sábado. É que eu vou estar viajando, por isso que a live teve que ser na sexta, porque eu vou estar viajando. Então eu tenho que preparar isso. Mas eu creio que no sábado nós voltaremos com as nossas artes devocionais também aqui, tá? Em live. Nessa quarta-feira teremos aqui em Curitiba o devocional no Jardim Secreto, que vai estar demais. Mas vamos lá, gente. O versículo que eu coloquei, né, é o versículo da oração sacerdotal. Então eu coloquei aqui, ó, o capítulo 6, versículo do 24 ao 27, tá? Vou deixar só a referência, mas eu escrevi aqui
a oração sacerdotal. E a aplicação, gente, a aplicação olha aí que alegria, as arteiras aqui de plantão, né? A aplicação, eu falei sobre a importância, né, da pureza e a necessidade de preservar a santidade. Eu escrevi assim, ó. É que eu só escrevi assim um rascunho, depois eu ainda passo a limpo, né? Então, na aplicação de hoje, que é o quê? É o princípio por trás disso, né? Então, um desejo... Ai, gente, que coisa boa! Vai ficar salvo sim, viu? Então, é a importância da pureza e a necessidade de preservar a santidade, tá? Então, isso daqui é o princípio que eu trouxe aqui, né, na minha leitura, né, por trás desse texto que parece tão distante, mas que é válido para nós nos dias de hoje. Então, a importância da pureza e a necessidade de preservar a santidade, porque nós revelamos ao Deus que é santo através do quê? Da comunhão, tá? Da comunhão. Tá bom, gente? Então, nessa comunhão que nós vimos, tá vendo como é maravilhoso quando a gente traz esses textos, né, do Antigo, do Novo Testamento, e a gente traz o entendimento de Deus, assim, sempre com um texto bíblico, né, gente? Não é ideia nossa, é texto bíblico, porque a própria Bíblia se responde. Então, essa é a aplicação, para que, né, que haja essa comunhão, manifestando, então, a essência de um Deus que é santo. A oração que eu coloquei é que, Senhor, me perdoa por tantas vezes ter permanecido distante. Tantas vezes. Eu quero buscar essa santidade e essa purificação do meu coração. Assim como Davi disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Meu Deus do céu. O que é isso, gente? Sensacional. Então essa é a minha oração, que a oração, né, dentro do nosso modelo, do nosso caderno devocional pessoal, nós temos a aplicação, né? Quero falar aqui rapidamente. A aplicação é o quê? É o princípio que vai ser aplicado na nossa vida, no nosso dia a dia. E a oração é o quê? É uma resposta nossa a Deus diante de tudo aquilo que nós lemos. Ou seja, é uma oração bíblica, com base na Bíblia, tá? Então, assim, eu li tudo isso, eu aprendi tudo isso, a palavra foi revelada, Deus se revela diante dos meus olhos, eu fico aqui impactada, maravilhada, com tamanha revelação. E qual é a minha resposta? A minha oração. Senhor, me perdoa. Me perdoa porque eu estou muito distante. Me perdoa, Senhor. Entenderam isso, gente? Eu quero buscar essa santidade, essa purificação do meu coração. Cria em mim um coração puro, Senhor. Amém? Que Deus abençoe. Ai, gente, olha lá. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Sensacional. Então, Deus abençoe até sexta-feira, às 8 horas da manhã, que vai ser sensacional. Amém? Deus abençoe.